Está começando mais um episódio do Bruno Viana Talk. Esse é o episódio número 2 e hoje nós vamos falar sobre restaurantes, o grande mercado da gastronomia. E para me ajudar hoje nesse episódio, eu trago comigo uma autoridade, um especialista no assunto, que é o Jonatas, da Restaurantes Lucrativos. Jonatas, seja muito bem-vindo e obrigado primeiramente por ter aceito o convite de participar do nosso podcast. Eu que agradeço o convite, Joia, a oportunidade de falar com o seu público, falar com todas as pessoas que não vão nos ver aqui ao vivo, que depois vão ver gravado. É uma honra estar ajudando, aprendendo, ensinando aqui dentro do seu espaço. O Jonathan vai se apresentar, né? Vai se falar um pouquinho sobre no que ele é especialista, mas eu quero já trazer uma pergunta que pode até soar um pouco, né, de polêmica. Dá para ganhar dinheiro com restaurante, Jonathan? Dá para ganhar dinheiro com restaurante do mesmo jeito que eu costumo dizer que vaca não dá leite. Perfeito? Então as pessoas chegam e perguntam para mim, dá para ganhar dinheiro com restaurante? É uma pergunta muito comum. Eu costumo dizer que dá para ganhar dinheiro com restaurante do mesmo jeito que vaca não dá leite. O que isso significa? A vaca, ela não dá leite. Ué, mas o leite não vem da vaca? Mas se você não acordar lá 4h30 da manhã, se você não for cuidar da vaca, se você não estudar, a gente menospreza muito o produtor, mas hoje quem está em fazenda já é especialista. Então, se você não tiver conhecimento, se você não tiver esforço, se você não seguir ali um conjunto de processos, não sai. Eu uso outro exemplo, eu gosto muito de um livro que se chama Princípios, que é de um autor chamado Ray Dalio. O Ray Dalio, ele foi um dos maiores investidores do mercado norte-americano, e no livro Princípio, o princípio que eu mais gosto é sobre qual é o melhor investimento. Então as pessoas chegavam para ele e perguntavam assim, qual que é o melhor investimento? Você é o maior investidor aí do mundo, qual que é o melhor investimento? E ele costumava dizer, aquele que você tem maior conhecimento sobre. Então, gastronomia, os negócios de alimentação, os negócios de gastronomia, são negócios extremamente complexos, eles exigem um nível de conhecimento, preparação, gestão e esforço absurdo, mas se a pessoa tiver preparação, conhecimento e dedicação, pode sim ser lucrativo. É um grande mercado, né? A indústria de restaurantes, esse mercado que envolve alimentação, ele é muito grande, né? Eu diria que não é um mercado só, Joia. Eu costumo, inclusive, quando você fala do mundo dos restaurantes, eu gosto de fazer duas grandes distinções. Eu tenho o mercado da alimentação fora do lar e eu tenho o mercado da gastronomia. E qual é a grande diferença? O mercado da alimentação, ele se refere a toda empresa que funciona para preparar alimentos e que o objetivo é matar a fome da pessoa. Quando você vai para o mundo gastronômico, é aquele restaurante que, além de matar fome, ele quer suprir um conjunto de outras necessidades ligadas a prazer, ligada à experiência, ligada à diversão. Então, e são negócios totalmente diferentes. Eu costumo dizer que o restaurante, ele é uma boutique, o restaurante gastronômico, ele é uma boutique, porque a estratégia maior tem a ver não tem a ver com a quantidade de produtos, tem a ver com processo e percepção de valor. Eu quero que meu cliente pague cada vez mais caro aqui. Agora, o restaurante que ele tem foco aqui no processo de alimentação, de encher a barriga, de vender comida de fato, ele tem que ser uma indústria. Porque, por mais que ele consiga agregar valor, por mais que ele consiga fazer o cliente enxergar o produto dele com algum diferencial, o que o cliente quer de verdade é pagar o mínimo e ter a comida cada vez mais rápido. Então, ele tem que ser uma indústria. Ele tem que buscar mostrar a qualidade do produto, mas em cima de processo, de método, vender o máximo com o mínimo de custo. Eu acho que um exemplo que traz para colaborar aí com esse conceito que você trouxe é o restaurante da boutique, que você vai lá, faz uma reserva, leva, né, o seu cônjuge, ou uma data comemorativa, como você trouxe, daí tem aquele vinho, tem a experiência, você vive uma experiência, Sim. aquele prato bem montado. E tem uma outra indústria, que é aquela cozinha industrial que atende uma grande indústria, uma grande empresa. Sim, exatamente isso. Os dois são restaurantes.
né? Só que ele tá preocupado em grande escala, atender, sei lá, 8.000 refeições, e tem aquele que tem, sei lá, 50 lugares. O self-service do nosso dia a dia, entendeu? Com os meus alunos, eu uso o seguinte exemplo. Eu tenho o restaurante do dia 5 e o restaurante do dia 30. Quinto dia útil, sai a grana. Primeira coisa que você faz quando sai a grana é você pensar onde é que eu vou comer. Você vai chamar a esposa. Eu estou merecendo. Hoje né? eu estou merecendo. Vou me mimar. Vou me mimar. Beleza? Acontece. Aí você escolhe aquele melhor restaurante e hoje pode. Vamos celebrar alguma coisa. Entendeu? Uma conquista. E você tem o restaurante do dia 30, que você já tá duro, você tá ferrado, joia? Você bate a mão no bolso e você pensa, aonde eu consigo comer hoje? E os dois restaurantes, eles precisam se estruturar para ter lucro independente da situação. Mas então, Jonathan, dá para um restaurante ele ser bom e barato? Na minha visão, não. Como eu enquadro dois tipos de modelagem de negócio que eu acho importante que se diferenciem, então, se eu tenho um restaurante que eu quero ter os custos enxutos, eu preciso ter processos muito bem ajeitados e eu preciso ter volume e quantidade. Então, esse restaurante, onde tudo é o mais barato, tudo é o custo, tudo é eficaz. Beleza? Esse restaurante, ele consegue, por todo um conjunto, chegar ao limite com lucratividade. E ainda assim, na minha visão, é apertado, é difícil, é corrido. Ok? Esse restaurante, ele precisa ser uma indústria. Então, para o dono de restaurante ou para aquela pessoa que quer montar um restaurante, ele tem que escolher um caminho. Ele tem que escolher um caminho. E isso nasce antes de montar o restaurante. Sim, de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o planejamento que você vai fazer. E principalmente se você já tem o negócio e você quer expandir. Então, o erro do dono do restaurante é querer agradar todo mundo. Perfeito. Toda escolha é uma renúncia. Então, se eu tenho um tipo de cliente X e esse tipo de cliente é o meu melhor, eu costumo dizer, você vai decidir quem você vai atender. Você sempre começa por quem é o seu melhor cliente. Ok? Quem é a pessoa que te valoriza mais. E a pessoa que tem condição de te valorizar mais. Tem um ditado, um dizer, tá duro, fica em casa. Ok? Restaurante, ele não é uma necessidade básica. Assim, dá qualquer processo de crise, a primeira coisa que a gente para de fazer é de comer fora de casa. Então, o restaurante não vende comida, é mercado. Restaurante, ele, por mais seja simples, o restaurante simples vai vender tempo, vai vender praticidade, vai vender comodidade, vai vender um cuidado com saúde. O restaurante, que ele é um restaurante gastronômico, um restaurante de experiência. Ele vai vender um momento especial, um ambiente especial, joia? Uma experiência gastronômica, uma novidade, uma surpresa, uma lembrança. E você precisa se posicionar. Você querer pegar a estrutura, pegar esse modelo de negócios, onde eu vendo uma experiência incrível, eu ofereço o melhor e cobro o mínimo, nem o cliente entende. Você entendeu? Ele desconfia, né? Ele desconfia. E acontece muito. Eu chego para você e falo assim, eu tô aqui com o Rolex, sem lão na minha mão agora. Falso. Então, eu digo que eu tenho a melhor comida do mundo. Ou a melhor experiência. Ou a melhor experiência, que eu sou o restaurante... Conceito, né? Aí é o seguinte, 30, 40. O cara fala, não dá. 30 nem o estacionamento, Não dá. Entendeu? Então, é um erro, assim, um dos primeiros erros. É um erro de modelagem de negócio, é um erro de mentalidade. As pessoas, elas não compram o que é mais barato. Elas compram o que é melhor para elas. E isso está muito antes de você pensar na culinária que você vai oferecer, no cardápio que você vai montar, né? E até eu queria trazer essa pergunta, né, para você. Eu estou pensando em montar o meu restaurante. Uhum. Qual que é o principal item que eu tenho que priorizar? Na minha visão, primeiro, antes de você montar um negócio de gastronomia, você precisa se tornar um restaurante. Beleza? Então, qual que é o melhor, assim, comentei com você, qual que é o melhor negócio? Aquele sobre o qual eu tenho mais conhecimento. Um erro muito comum é as pessoas empreenderem por paixão. Eu já cometi esse erro, talvez você já tenha cometido também.
Então, dinheiro não aceita E desaforo. tem gente ainda que vai cometer esse erro. Eu acho que a grande maioria das pessoas comete. Ou se ela assistir esse podcast, ela não vai cometer esse erro. Por quê? Na minha, eu vou trazer para a minha área, porque é a minha experiência. Gastronomia é um ofício de paixão. A pessoa, ela se apaixona, seja ela profissional, seja ela a pessoa que ama a gastronomia. Acho que muitos restaurantes nascem assim, né? Acho que eu sinto, eu percebo. Os amigos elogiam e falam, cara, como você cozinha bem, cara, se seu prato é sua especialidade. Aí ele já fala, dá para ganhar dinheiro com isso. Exato. Só que eu comecei a prestar consultoria já dentro de uma empresa júnior. Eu estudava na Uniso, tive a oportunidade de entrar lá na empresa júnior, e depois de 1 ou 2 anos que eu estava na empresa júnior, a minha empresa júnior ela foi adotada pelo Sebrae. Que legal. Então tava... Que é uma baita escola, né? Para mim foi uma escola maravilhosa. Pra você ter uma noção, eu presto consultoria e mentoria hoje em 8 países. Os brasileiros que montaram negócios nos Estados Unidos, eles falam que uma coisa que eles sentem falta nos Estados Unidos é o Sebrae. Caramba. É muito comum donos de negócio que abriram negócio nos Estados Unidos comentar comigo que eles fazem treinamentos do Sebrae e que tinha que ter um Sebrae nos Estados Unidos. Sensacional. Então, a gente se conheceu no Sebrae. A gente se conheceu no Sebrae. Você me colocou no Sebrae. Verdade. Entendeu? Assim, é uma instituição maravilhosa, extremamente séria. Tenho muitos amigos. Assim, acho que os trabalhos mais legais que eu fiz dentro da gastronomia foram dentro do Sebrae. E dentro dessa questão da pessoa começar, tal, eles dão todo um apoio, eu acho isso muito legal. Mas a pessoa que ela vai abrir um negócio de gastronomia, ou ela vai abrir um segundo negócio de gastronomia, o que ela precisa? Ela precisa se preparar. É que são você muda de patamar e muda o jogo, né? Totalmente. Eu sou igual a pergunta que eu fiz, né? Eu começo do zero, o que eu tenho que priorizar? Aí você tem ferramentas para iniciantes que vão te levar para um patamar. Mas a partir do momento que você quer crescer e jogar o jogo de gente grande, aí você já tem que ir para buscar outros conhecimentos, outras habilidades. E uma coisa que você falou tudo. E uma coisa que eu acho importante é você definir o que é o pequeno e o que é o grande. Boa. O que define se o negócio é grande ou se o negócio é pequeno não é o tamanho do negócio ou o número de clientes que ele atende. É o quanto ele consegue gerar de lucro. Por isso do restaurantes lucrativos. Exato. Então, quando eu fui criar isso que eu pensava, que eu via que as pessoas elas estavam muito preocupadas, e nada contra, isso é importante, a agradar o cliente. Só que a pessoa mais importante do restaurante não é o cliente, é o dono. Polêmico isso, hein? O cliente não é a prioridade? O cliente ele não é a pessoa. O cliente não tem sempre razão? Aliás, o cliente raramente tem razão. Se o cliente tivesse razão, ele não precisava do profissional especialista. Entendeu? Você tem razão, você tem conhecimento. Por isso que quando eu vou em restaurante, né, eu falo, a pessoa pergunta, qual ponto da carne você quer? Eu falo, o ponto da especialidade de quem está preparando. Pelo menos eu tenho esse respeito com o profissional que vai preparar minha comida, né? Sim. E do ponto de vista de empreendedorismo, não existe restaurante se não tiver o dono do restaurante. A segunda pessoa mais importante na minha visão também não é o cliente, é o colaborador. Por quê? Porque se não tiver o colaborador, se não tiver o serviço, se não tiver a pessoa que entrega a comida, não tem a experiência e o serviço. Um garçom bem treinado, ele também faz parte da experiência, do alto valor agregado que você vai colocar ali no seu restaurante, né? O garçom bem treinado, ele nunca vai ser substituído por um robô. É verdade. Entendeu? O garçom bem treinado, ele nunca vai ser substituído por um robô. Inclusive, já fizeram uma experiência relacionada com concierge de hotel. Uma grande rede, ela trocou o concierge do hotel. Ou seja, um senhorzinho que recepcionava as pessoas na porta. Fizeram um check-in grandão, bonitão, alto atendimento. O número de reservas e de retorno começou a diminuir. A satisfação do cliente começou a diminuir. Aí eles foram estudar por quê, daí eles foram perceber o valor daquele senhorzinho, daquela alma, daquele ser humano. Primeiro que ele fazia várias outras coisas que não era só recepção. Ele cuidava da segurança das pessoas, brincava com uma criança,
um bom dia, dava informações. E como o trabalho do totem lá era extremamente restrito, isso não acontecia. Então, se eu penso em experiência, eu tenho que pensar no meu colaborador com uma parte importante disso. Daí, por terceiro, se eu tenho conhecimento, se eu tiro tempo para mim, se eu estudo, se eu aprendo, se eu me desenvolvo, se eu desenvolvo a minha liderança. Perfeito. Beleza? Aí, se a partir disso eu transbordo isso para a minha equipe, automaticamente eu vou ter uma abundância de recursos para satisfazer, para extasiar o meu cliente. Sensacional. O que você trouxe é um pouquinho daquela que o mercado já traz como experiência Disney, né? Cara, Quem vai na Disney não vai porque quer andar no brinquedo, né? É por causa das pessoas que estão ali que fazem você acreditar que o Mickey é o Mickey, né? sim. Você não lembra que tem uma pessoa ali dentro da fantasia, você esquece. Você volta a ser criança e quem é criança fala, cara, é o Mickey. Você não lembra, você não para pra pensar que é uma pessoa que tá ali dentro, né? E essa mágica a gente chama de conceito no restaurante. Então, o restaurante ele tem dois grandes elementos de gestão, que é o cardápio e que é o conceito. Então, cardápio. O cardápio ele vai definir todos os meus processos, que tem a ver com a parte gastronômica, que tem a ver com toda a estruturação, tanto de ambiente, de logística, de produção. Conceito. Qual é a marca que a gente vai sentir quando ele entra dentro do meu espaço? Sentir, não só sentir, ele vai viver, e eu acho que o principal, né, como leigo, tá, no segmento de restaurantes, que é o que ele vai falar depois que ele sair. É o que ele fala pro amigo dele, fala, cara, eu fui num restaurante tal, e nesse restaurante, e aí ele conta a história do restaurante. E não é só a comida, né, é tudo. No Método Disney, tem um livro, né, que eu amo, o Método Disney Encantar Clientes, já a fórmula de encantar clientes, eles têm o fator uau, ok? Então, o fator uau é o quê? Quando eu vou além das expectativas das pessoas. E o que eu vejo, o que falta para as pessoas terem sucesso e alcançarem isso é preparo. Então, o empreendedor, ele é muito imediatista, já isso não só no Brasil. É uma característica do comportamento empreendedor inicial, ou empreendedor que está iniciando ali na jornada, já ele ser imediatista, ele querer o resultado rápido. E por mais que nós, por mais que nós vivamos hoje na sociedade do imediato, as coisas elas demoram um tempo para acontecer. Entendeu? Então, eu vou montar um restaurante, eu tenho que degustar a experiência de me preparar para isso. Então, leva um tempo para você fazer. E a única certeza que a gente tem de quem está planejando algo é que esse plano vai mudar, né? Sim. Cara, na minha cabeça eu montei o restaurante perfeito. E aí, na hora que eu vou executar, no dia a dia ali, aí eu falo, cara, aí vem aquela resiliência e adaptabilidade, né? Sim. E o que eu acho importante, mais importante do que você fazer o planejamento do negócio, é você traçar uma linha de preparação. Não é sobre o que o restaurante tem que ser, é o que você precisa se tornar para ter um restaurante incrível, para ter um negócio incrível. E a transformação está no dono. Está no dono. Sensacional. Está no dono. Então, assim, eu comecei trabalhando com treinamento. Joia? Assim, como profissional do conhecimento. Eu trabalho com gastronomia hoje faz 30 anos. Eu comecei garçom, daí fui me desenvolvendo, curioso, aprendendo. Aí eu tive a sorte de muito cedo descobrir que o meu propósito é ensinar. Então, desde cedo tinha essa questão do ensinar. Tive a oportunidade de começar a dar treinamentos, meu primeiro garçom, e nesses treinamentos de garçom, de pegar os alunos e ajudar eles a se colocarem no mercado, eu fui tendo acesso às empresas. Então, dessas primeiras empresas, é que eu fui desenvolvendo e avançando no processo de consultoria.
aí entrei numa empresa júnior, fui trabalhar no Sebrae, e aí já se vão 25 anos de consultoria. E o que eu percebo ao longo de todo esse caminho, e nos diversos lugares do mundo onde eu trabalho, os melhores negócios, eles são construídos pelas melhores pessoas. As pessoas que se preparam melhor, as pessoas que querem aprender, as pessoas que têm uma preocupação em estar se desenvolvendo. Seja por uma questão acadêmica, seja aprendendo por meio de mentoria, seja lendo. Os meus melhores mentorados, alunos, clientes, eles são pessoas que querem aprender. E estão no mercado, né? Porque começou agora, né? Podem ser donos de restaurantes, empresários desse segmento que 40 anos, mas ainda vai querem... estar sempre aprendendo. Isso, perfeito. Vai estar sempre aprendendo. Então, uma coisa que eu aprendi com os meus clientes é a humildade mental de sempre achar que pode aprender mais. Sensacional. E isso é uma coisa que a gastronomia me ensina todo dia. Eu tô lá nas minhas aulas, eu tô lá nas minhas consultorias, eu costumo dizer que eu aprendo mais com as pessoas que eu ajudo do que eu consigo ensinar. Então, os melhores alunos que vão se tornar os melhores profissionais, os melhores donos de negócio que vão se tornar bem-sucedidos de fato, é aquela pessoa que está aberta a aprender. Legal. Entendeu? Inclusive, tanto do ponto de vista de gestão como do ponto de vista de marketing, existem cases positivos e negativos relacionados a isso. Entendeu? O melhor cliente que eu tenho, o cliente que eu atendo há mais anos, que é uma das pessoas que eu vejo que mais cresce, ele é uma das pessoas mais humildes que eu conheço. E ele é inteligentíssimo, genial. Totalmente contraintuitivo, né? É o seu melhor... E ele pode ter o melhor restaurante, ele tá bem sucedido, ele ainda assim investe em treinamento, em conhecimento. Constantemente. Ele é um cara que ele não faz esforço nenhum para ficar mostrando para mim que sabe as coisas, e toda vez que eu converso com ele, eu acho que eu sou burro. E eu acho o máximo isso. Você me dá mentoria para ele. Isso que é muito legal. Uhum. A pessoa inteligente, que ela é verdadeiramente inteligente. Segura, né? Ela é segura. A pessoa extremamente inteligente, ela tem a capacidade de te deixar confortável com o conhecimento dela. Entendeu? É fácil você chegar e trocar uma ideia. Então, hoje eu já considero como amigo, beleza? E ele é um cara que ele é extremamente inteligente, eu costumo louvar o conhecimento dele, beleza? E se eu ligar, olha, eu tô com dúvida assim, assado, eu sei que você manja, ele tá aberto. Então esse é um case positivo, é um cliente que eu atuo com ele já vai fazer, sei lá, uns 20 anos. Legal. Entendeu? Me pegou quando começou era tudo mato, pegou na planta, beleza? E até hoje eu faço serviços, aprendo muito, consigo ensinar alguma coisa. E eu tenho o justo oposto. Eu digo que você tem os clientes que eles são terapêuticos, que é o cara que você vai fazer o serviço e sai melhor, e você tem o cliente que você sai e ele é tóxico, sabe? Suga a sua energia. E geralmente esse cliente é o cliente que sabe tudo. Entendeu? O cara, ele inventou a gastronomia. Ele te contrata para mostrar que ele sabe mais que você. Exatamente, ele quer uma validação. Ele quer mostrar para todo mundo que ele tá certo, que ele sabe tudo e que todo mundo tá errado. Uhum. Entendeu? Eu até, para quem tá assistindo aí, os donos de restaurantes, né? Eu tentei uma vez vender a consultoria dele e ele falou, não, foi muito legal, porque eu falei, cara, aqui você tem uma oportunidade. Eu vi a oportunidade de você dar uma consultoria para um amigo meu que tem restaurante, uma hamburgueria. E eu falei, cara, para mim fazia todo sentido você atender ele. E já no diagnóstico que a gente tava ali numa conversa informal, né? Você falou assim, cara, pelo que você tá me dizendo, você tem que parar com esse negócio. Ou seja, se você tá pensando em contratar o serviço do Jonathan, contrate. Porque ele não vai tentar te vender algo que não faça sentido para você. E eu achei fantástico o seu posicionamento nesse momento, né? Cara, eu trabalho dentro de uma linha que eu chamo de a boa venda. O que é a boa venda? Eu acho importante que o dono de negócio faça isso também. Você é dono de restaurante, hoje a gente vive o que eu chamo de marketing do desespero. O que é marketing do desespero? Você que é um cara de marketing tem, inclusive, mais autoridade que eu para falar isso.
Então, o marketing do desespero é quando eu quero tanto vender que eu te assusto. Beleza? Vender a qualquer custo, né? Vender a qualquer custo. É assim, eu não vou ter vantagem se você comprar de mim, e você vai comprar de mim um negócio que não é grande coisa. Para depois você reclamar no final Daí e falar, vai reclamar, cara, todo mundo fica insatisfeito. E é o ciclo, todo mundo fica insatisfeito. Entendeu? Na minha visão, eu gosto muito, eu falo que eu gosto do cara, eu esqueci o nome dele. Já vou lembrar. Ele foi o gerente de marketing do McDonald's no Brasil. Já vou lembrar dele. E quando ele fala de marketing nas palestras dele, ele fala, a melhor definição de marketing é uma forma de servir e amar as pessoas. O João Branco, eu sou muito fã dele. E por quê? E a gastronomia, ela tem que acompanhar isso. Gastronomia é sobre servir. Então, o alimento, ele é a única forma de arte que passa a fazer, que ele se torna parte da pessoa que consome. Então, eu não posso implorar para um cliente comprar um produto que eu tive todo um trabalho, todo um respeito para criar. Então, eu tenho que entregar valor e eu tenho que receber valor em troca. Joia? Tem uma grande chefe brasileira, que é a Roberta Sontrack. E ela é uma referência em gastronomia brasileira, uma das... Tem assim, é uma história muito legal, toda a história dela. E no começo da internet, quando as pessoas, no começo desse grande movimento de internet, ela tinha um restaurante dela, e ela começou a ter muitas reclamações do cliente, porque o cliente chegava, ficava tirando foto, ia comer, o prato estava frio. Então as pessoas começaram a reclamar. Isso quase não acontece, não, né? As pessoas não estão, né, postando tudo. E nada contra postar. É legal tirar. A gente faz pra caramba. Você abre o meu Instagram. Eu faço. O meu Instagram é difícil achar uma foto minha. A grande maioria das fotos é foto de comida. Até porque a composição, você falou que a gastronomia é uma arte. É uma arte, é legal. A montagem do prato, ela é pensada justamente para você comer com os olhos, né? Sim. Então, a gente tem nós temos esse bom senso. Vamos tirar foto e tal. Só que no começo as pessoas deslumbradas demorava muito para tirar foto, esfriava e queria que fosse feito de novo. Daí ela foi para o jornal e ela postou uma manchete onde ela falava assim: seja bem-vindo, sinta-se em casa, mas lembra que a casa é minha. Eu acho que do ponto de vista de gestão, isso é extremamente importante. Se eu sou um gestor de negócio, beleza, o cliente tem que se sentir em casa, mas é uma relação de troca. Eu vou entregar a melhor experiência possível e ele vai me valorizar. Inclusive, eu costumo dizer que a melhor declaração de amor de um cliente é o lucro. Um cliente que te ama, ele vai ser um mecenas. Então, na Idade Média, Idade Média, renascentismo, você tinha famílias que elas patrocinavam o desenvolvimento das artes. Entendeu? Então, assim, grandes escritores, grandes músicos, eles eram patrocinados. Pena que esses artistas não... Hoje eles são muito mais valorizados depois de mortos, né? As obras deles hoje valem muito mais dinheiro, só que naquela época eles não viram isso, né? Na verdade, esses que eram patrocinados, eles eram famosos, eles eram os influencers da época. Sim. Alguns deles não tinham esses mecenas, não tinha esse patrocinador. Então vamos colocar que esse cara que se tornou famoso é o dono do restaurante que queria agradar todo mundo. O mecenas era um cara que, além de ser um bom artista, ele era um bom comerciante. Ele sabia se vender. Ele sabia se vender. Você pega, por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vendia tudo. Leonardo da Vinci era o cara na questão de comércio, na questão de ser político, de aparecer. Tanto que ele tem uma produtividade muito grande e obras que são, assim, extremamente bem vistas, famosas. Sim. Por quê? Porque ele tinha essa característica. Então, o que era o mecenas? O mecenas é o cara que patrocinava. Então, eu tinha uma família muito rica, eu queria demonstrar que eu era uma pessoa legal, queria ter status, eu tenho um artista. Então, o pior
cliente que existe é aquele cara que quer comer muito, quer extrema qualidade e quer pagar pouco. Entendeu? Porque não tem como fazer isso, não tem como um Leonardo da Vinci... É o bandejão da grande indústria, né? Cara, a grande indústria não compra comida. A grande indústria compra combustível. Praticidade. Combustível, praticidade. Então, assim, eu sou um restaurante de coletividade. Eu preciso oferecer a melhor comida possível no menor custo possível. Ok? Eu preciso que... Eu tô fazendo isso para ter produtividade, para garantir que o meu colaborador ele tenha o máximo de produtividade, o máximo de saúde e tenha o máximo de satisfação para conseguir me devolver ali o melhor trabalho possível. Ok? Só que não é uma atividade experiencial. Eu quero que a pessoa goste, a comida tem que ser boa? Tem. Mas não é um momento onde a pessoa está ali para se divertir. Tem mais a ver com praticidade, de fato com uma capacidade grande, do que de fato com o momento onde a pessoa vai se distrair. Entendeu? Então, o meu cliente, e mesmo nesses níveis, eu tenho que ter um cuidado. Esses dias um amigo meu, que é dono de buffet, ou seja, está acostumado a trabalhar com essa cozinha de experiência, chegou, me ofereceram para eu pegar uma cozinha industrial dentro de um lugar assim, assado. Aí eu falei, para quantas pessoas? Para 80. Aí eu falei para ele, não compensa. Por quê? Porque eu preciso ter um ponto de equilíbrio do número de pessoas, do custo, para que eu, na quantidade de pessoas, ou seja, no volume, eu consiga ganhar alguma coisa. Não compensa para ele, mas para aquela empresa que só vende marmita. Não compensa. Não compensa? Não compensa. Na minha cabeça eu já compensava. Não compensa. Porque eu já tenho, daí não é a cozinha interna, né? Eu tenho uma cozinha, faço marmita para iFood e atendo marmita. É aquela cozinha industrial fechada que só atende delivery. Na verdade, no momento de mercado que a gente está, esse cara que vai vender pensando sempre no custo muito baixo, ele não pode mais ser uma cozinha. Ele tem que ser uma indústria. Entendeu? Então aí ele pensa numa produtividade com aquela margem... de nível industrial. É o macarrão, é aquele macarrão que o cara vende a R$300, que ele tem um alto valor agregado, e você tem aquele macarrão que custa R$12. Os dois é macarrão. Os dois é Só macarrão. Que um é a experiência que a gente falou até agora, mas tem um macarrão de R$12 que ele tá visando margem. E assim, na minha visão... E aí ele vai pensar na embalagem, no motoboy, no tempo de preparo. Isso é um exemplo. E outra, tem um nível mínimo para valer a pena. Então, assim, o pior modelo de negócio, que inclusive é o mais comum. E aí, ó, para você que está assistindo, se você quer saber se vale a pena ou não, e se você está botando dinheiro ou ganhando dinheiro, é ele que você tem que procurar. E assim, ó, você falou dessa questão do seu amigo, que eu fui trocar ideia com ele e falei assim, não compensa. Você me assustou quando você fez isso. Agora que você falou, eu lembrei, eu não lembrava. E eu falo assim, um amigo meu do Sebrae, ele falava que o consultor, ele é um destruidor de sonhos. Você já me falou isso. O consultor, ele é um destruidor de sonhos. Ele já me destruiu alguns sonhos meus, inclusive, né? A gente é amigo, a gente troca muito, né? Eu já ajustei muita rota, até no meu plano de negócio, mesmo ali focado, né? Recebendo mentorias, mas eu valido muita coisa com você, né? Entendeu? E assim, eu tive muitos sonhos destruídos e eu agradeço muito por isso. Por quê? O pior veneno do empreendedor é a esperança. E o empreendedor, ele não pode ter um sonho. A função do consultor, do mentor, do professor de negócios é ajudar o dono do negócio a destruir um sonho e criar um projeto. Ok? Então, é assim, a gente sabe que os planos, eles são feitos para serem destruídos. Ok? Mas a pior coisa que pode acontecer é você não ter um plano. Porque se você tem uma rota determinada, você pode ajustar a rota. Agora, se você não sabe para onde você vai, tanto faz. Então, isso é muito importante. O consultor, ele tem um papel de ser um destruidor de sonhos e um construtor de projetos. Principalmente quando você pensa em escalar, né? Principalmente quando você vai crescer. Até você estava falando, né, que o dono de restaurante aí, você que é dono de restaurante, você tem uma unidade, um restaurante.
e aí você chega num momento que você não consegue crescer. Sim. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. Eu tenho um restaurante, ele está indo bem, mas ele é limitado pelo espaço físico, pela região, e aí você tem que começar a pensar em crescimento. E aí você quer... esse dono de restaurante, ele acha que é só montar uma segunda unidade, que ele continua tendo a mesma margem. E aí, é assim que acontece, Jonathan? Ó, primeira coisa importante, é obrigação de todo negócio crescer. Entendeu? É obrigação de todo negócio crescer. É importante para os negócios que eles possam crescer. E o crescimento, ele não é só uma escolha, joia? Ele é a busca da própria segurança. Agora vamos pensar o seguinte, você tem a sua esposa, você tem as suas crianças. Se você tiver que atravessar o mar, você tem um bote, um caiaquinho lá, e você tem uma lancha enorme. Se você tiver a escolha, em qual dos dois você quer colocar a sua família? Na lancha, com certeza. Na lancha. Então, um negócio bem estruturado, ele é uma lancha. Um negócio mal montado, um negócio desorganizado, ele é o bote que está prestes a cair. Então, se eu quero ter segurança no meu negócio, eu preciso crescer. E outra coisa que é importante quando a gente fala de crescimento, e isso eu trabalho muito com os donos de negócio, é o que é crescer de verdade. Isso em qualquer negócio, como a minha especialidade é a área de restaurantes, eu preciso entender o que é crescer de verdade. Crescer o lucro, né? Porque, eu tenho 10 restaurantes, e às vezes ele ganha menos na última linha, né? Sim. Do que o cara que tem 3 bons restaurantes estruturados. Sim. Então, quantidade, tamanho, não quer dizer que você está colocando mais dinheiro no bolso, né? E, às vezes o contrário. Tá tirando dinheiro. Existe um negócio que eu chamo de multiplicar prejuízo. Entendeu? E, inclusive, existe toda uma estrutura de negócios para fazer dono de restaurante ter prejuízo. Existe toda uma mentalidade em torno disso, que é justamente essa questão. Eu quero ter o máximo de clientes oferecendo o máximo de qualidade com o mínimo de preço. É a receita para perder dinheiro. Receita. É receita para perder dinheiro, cara. E para passar nervo. Tem outra questão que eu falo. Pior que morrer é virar zumbi. O que isso tem a ver? Então vamos pensar o seguinte. Às vezes acontece de você ter que chegar para o dono do restaurante e falar, olha, não deu certo. Ele empata todo mês, né? Ele atende, ele tá tendo giro, fluxo, ele não quebra, mas ele sempre é final zero. Sim, Esse é o zumbi. Esse é o zumbi. É o final mês zero. Isso é muito... Antes ele tivesse um final mês menos 20 mil, para ele identificar e falar, opa, eu não vou tirar do meu fluxo, porque eu não quero também ficar botando dinheiro, eu não quero ficar perdendo dinheiro. Mas o cara faz isso. Por quê? Porque quando o cara ele é muito apaixonado pelo negócio, ele introjeta, ou seja, ele coloca ali toda a alma dele no negócio, e o negócio é mais importante do que a vida pessoal, financeira, que a família. Então esse cara ele perde todo o patrimônio tentando sustentar, fazer o negócio funcionar. Acontece isso, Jonathan? Muito. Eu diria que é o que mais acontece. 90% dos negócios que eu atendo, que eu vejo, eles não são negócios, eles são empregos ruins. Entendeu? Eu criei uma empresa para eu ser o empregado dela. Sim. E ainda não tenho lucro no final do mês. Tenho prejuízo, às vezes. Hoje, o mercado de gastronomia, nos dados que eu tenho, já 80% do mercado brasileiro, ele é feito por empresas individuais e pequenos negócios. Ok? 20% é empresas maiores, o que constitui redes de negócio. Perfeito? A pessoa que ela vai montar o negócio sem preparação, sem conhecimento de mercado, assim, é um número muito pequeno de pessoas que faz um plano de negócio antes de abrir. Beleza? E a gente tem todo um conjunto de agravantes no mercado de gastronomia. Então, esse cara, a grande maioria dos donos de restaurante não sabe quanto custa a matéria-prima. Eles não sabem fazer o processo de contratação, não conhecem lei trabalhista, tem muito restaurante que quebra porque contrata errado, a pessoa coloca no pau e quebra, perfeito? Não sabe vender. Fazer uma divulgação. Não sabe fazer o processo de planejamento. Não contrata uma agência. Não contrata uma agência, cara. E outra,
a gente já trocou essa ideia, né? Sim. E em função disso, até de despreparo do dono, até quem presta serviço para restaurante é um problema. Eu já troquei essa ideia com você, eu fiquei feliz quando você abriu a agência, porque eu tenho birra com a agência. Eu tenho birra com a agência, falei com você. 90%... É o estigma do marqueteiro, né? Cara, qual que é o ponto em questão? 90% das agências que prestam serviço para restaurante não entende nada de restaurante. Sim, Okay? é verdade. Não entende. Não faz pesquisa, não faz planejamento de marketing, com todas as ferramentas que tem, não faz, não sabe o que é. Então o cara quer vender uma solução pronta, um produto pronto e dizer que vai ajudar o dono do restaurante a vender horrores. Ok? Assim, na grande maioria das vezes é mentira, e isso em todos os países que eu trabalho. Entendeu? Então, tem todo um processo, tem todo um cuidado que a gente precisa. Nós somos homens de marketing, a gente que estudou, que trabalha, que leva isso a sério. Você sabe que não é só fazer post no Instagram, só tirar foto bonitinha. Muito isso. Cara, e assim, ó, e o negócio... E assim, eu pego muita gente também que quer me contratar e ela tá muito mais preocupada com a estética de como ela vai postar, como tá posicionada a luz, se a foto tá boa, se eu sair bem, né? Essa percepção de se ver. E ela não se preocupa com a mensagem que ela quer passar, com o posicionamento que ela quer trazer, em qual mercado, qual nicho ou qual segmento ela quer se encaixar. Ou seja, não tem estratégia. Nada. Né? E muitos marqueteiros também, tá? Aí tem o outro lado do marqueteiro, que ele também está muito mais preocupado com a parte técnica de tecnês do que pensar no empresário que está ali do outro lado e no que realmente ele necessita porque vai dar resultado. É que assim, daí, ó, o cara que se diz profissional de marketing não sabe, o cliente não sabe, aí vira, sei lá, uma festa de guia cego. Então, me impressiona muito isso. Tanto que eu tenho vendido tanto para agências como para clientes específicos o planejamento de marketing para restaurante. Perfeito. Entendeu? Ó, é isso aqui, esse aqui é o melhor cliente para você na tua região, beleza? Isso aqui é o seu ponto mais forte. É isso aqui que você precisa mostrar mais, porque nisso aqui você é melhor. Você é melhor do que toda essa galera. E aí entra a outra parte, que é a não execução. É. Você entrega o plano, mas o dono do restaurante tem que executar, tem que fazer. Então, eu tenho, assim, no meu processo de mentoria, eu tenho um módulo completo onde eu ensino o dono do negócio a fazer o planejamento de marketing. Depois de 25 anos de consultoria, eu acabei sintetizando os conhecimentos que eu desenvolvi numa metodologia, que é a metodologia SER. Eu digo que o restaurante ele precisa ser organizado, para ter lucro. Então, você precisa ser uma pessoa competente para você conseguir ter um restaurante lucrativo. Então, ele é seduzir, encantar e rentabilizar. Então, se eu quero ter um restaurante lucrativo, eu preciso saber seduzir o meu cliente. Que é a promessa. Que tem a ver com a questão de promessa. Então, vamos pensar. Você vai olhar para uma pessoa que você gosta, essa pessoa ela precisa se mostrar como algo positivo e ter conteúdo. Entendeu? E ela vai, assim, vocês vão casar justamente porque vocês têm essa conexão. E o encanto é da convivência, de você comprovar aquilo que é a entrega, a execução. Exato. Então eu preciso seduzir o cliente. Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que conhecer o cliente. Depois que eu conheci o cliente, eu vou conseguir dizer para ele que, ó, eu tenho isso aqui que você gosta. Você conseguiu chamar ele ou fazer, gerar o pedido, aí você vai tratar esse cliente de um jeito que ele fique encantado com você. Esse processo de você chamar o cliente, ou seja, o planejamento de marketing, o processo de você encantar o cliente, é ter métodos, processos e pessoas para entregar um produto bom. Perfeito. Joia? Vai gerar o terceiro elemento, que é rentabilizar o restaurante. E aqui você precisa ter conhecimento de como fazer gestão financeira para que esses dois primeiros não coloquem dinheiro no ralo. E multiplicar isso. E tem que ser um método multiplicável. Tem. E outra, primeira coisa importante, falei que existe todo um mercado para fazer restaurante quebrar. Joia? A gente conhece um especialista em franquia, ele vai falar isso melhor que nós. Mas na minha área, existe uma indústria de franqueadores
que existe só para fazer restaurante quebrar. Então eu chamo de franqueador Frankenstein. Beleza? Eu não sou especialista em franquias, mas eu observo muito isso com alguns clientes. Então, a pessoa foi e montou um primeiro restaurante, ela conseguiu fazer algumas coisas certas, mas ela não tem assim, ela não está totalmente organizada, não está madura ainda. Aí a pessoa chega assim, ó, o seu restaurante é o melhor restaurante do mundo, cara. O seu restaurante é assim, ó, você podia ensinar o McDonald's como é que faz para ganhar dinheiro. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai fazer uns processinhos aqui, criar uns manualzinhos, aí a gente vai lá e faz a parte legal, cria os contratos, e você começa a vender franquia. Agora, qual que é o ponto em questão? Você não consegue dirigir um carro. Aí você vai montar uma frota de carro, você vai começar a alugar carro. Vai funcionar? Claro que não. Você chegou ao nível de sucesso, mas você não tem consciência de qual método você fez para isso. Você é bom para ter um restaurante. Você é bom não para ter restaurante. os 3 ou os 10, né? E uma coisa que acontece é que às vezes a pessoa ela nem é boa em ter um. E tudo bem ter um restaurante, tá? Cara, eu sou assim, ó. E tudo bem você ter um restaurante, aquele bistrô, aquela coisa bem intimista. Se for lucrativo, é isso. Na minha cabeça, o carrinho de cachorrão, a caixa de isopor lucrativa é melhor do que a rede que me dá muito prejuízo. Com a margem pequenininha. Não, que dá prejuízo, que não dá margem, que dá dor de cabeça. Até a gente estava conversando, né? Eu falei que ia trazer essa pergunta para você. Né? Eu tenho 2 marcas. Eu tenho o Madeiro e eu tenho o McDonald's. Os 2 são hamburgueria. E eu tenho aquela hamburgueria artesanal de bairro, né? Aquela que atende bairro. E aí eu tenho modelos diferentes. E aí eu tenho o Madeiro, que tem uma qualidade, que tem um valor agregado, e eu tenho o McDonald's, que é o totem, que eu vou lá, escolho o lanche no totem, e aí eu tenho que escolher um dos 2, como empresário, para montar. Qual que eu escolho? Ó, se você pegar um papagaio e você ensinar ele a falar depende, ele já pode virar consultor. Não, mas eu quero que você... Então, ó, no meu caso específico, a primeira resposta é depende. Como eu não sou um especialista em franquias, quando o meu cliente chega para mim e fala assim, eu quero comprar uma franquia, eu falo, pega uma franquia grande. McDonald's. Então, assim, modelagem de negócio tal, histórico, rentabilidade, nível de suporte, McDonald's. Ok? Nada contra o Madeiro. O Madeiro também é um restaurante extremamente bem estruturado. Mas, assim, eu entendo que o Madeiro observa o McDonald's. Ele não quer imitar. Ele observa com certos cuidados. Eu gosto do Madeiro em especial porque é um restaurante brasileiro, feito por um brasileiro extremamente competente, um exemplo de empreendedor, tanto nos momentos positivos quanto nos negativos. Perfeito? Mas aí vai da sua proposta. Então, o McDonald's ele é uma excelente escola de negócio em amplo aspecto. Com erros, com acertos, ele é um modelo de negócio extremamente comprovado. Modelo de sucesso, né? Modelo de sucesso. Alimenta, sei lá, quantos % do mundo. Exato. E o que acontece? Hoje, quando a gente fala, o McDonald's no Brasil, ele rivaliza com o Madeiro. O Madeiro, ele se coloca como restaurante de experiência. E no Brasil, na modelagem de negócio do McDonald's no Brasil, ele é um restaurante de experiência. O McDonald's é um comfort food. Entendeu? As suas crianças pedem para ir no Mac. Eu falo já que o McDonald's é uma indústria de marketing, de marca. Ela constrói marcas, não é de produto, não é de experiência. Tem a experiência também. Não, é de experiência. E é pro momento que eu tô ali, né? Cara, eu quero... Você trouxe isso, né, já nessa conversa. Eu quero sentar numa mesa, bater uma foto da comida, viver ali uma celebração. Eu vou no Madeiro. E eu vou ali gastar um pouco mais. Agora, eu tô com pressa, eu tô atrasado para uma reunião, eu preciso comer algo decente e rápido, eu vou no McDonald's. Eu vou nos 2. E uma coisa que é interessante, olha só, eu lembrei o nome do marqueteiro, esqueci o nome do livro. Eu estava lendo o livro do João Branco, joia, e
tem uma página onde ele fala o que o McDonald's vende. E eu lembro que eu gravei um vídeo que chegou a viralizar, onde eu falava assim, notícia urgente, McDonald's não vende hambúrguer. McDonald's vai parar de vender hambúrguer no Brasil. Aí eu li na íntegra, joia, a página onde o João Branco estava contando. Chegou uma pessoa lá no McDonald's e a pessoa ela queria comer um negocinho mais rápido. Chegou a mãe com uma criança que acabou de terminar o tratamento de câncer e vieram comemorar que a criança ela tinha sarado. Inclusive, isso é um case real do McDonald's. Chegou um estrangeiro que estava numa correria e não sabia onde comer, foi lá no McDonald's. Chegou uma pessoa que estava procurando emprego e precisava finalizar a edição do currículo no tablet, pegar um Wi-Fi para mandar, entendeu? E tinha escondidinha no canto uma moça que estava comendo batatinha frita com milkshake e um lanche enorme, triste, chorando, porque ela tinha acabado de terminar o namoro. Então, para cada uma das pessoas, o McDonald's, ele era uma experiência diferente. E eles têm essa dedicação, entendeu? Apesar da gente olhar, a gente que é empreendedor, a gente sabe que nos chega muito o que é ruim das empresas. Então, eu tenho formação em gastronomia, eu sou professor de gastronomia, além de toda essa parte de gestão. Então, o ser restauranteiro envolve você ser um nexialista de negócios. Então, em muitos momentos, eu fui preconceituoso. Falar, é o McDonald's. Não, cara, é o McDonald's. Porque o McDonald's não é só marca, ele tem todo um conjunto de histórias e pessoas Tanto incríveis. Que, quantas outras marcas copiaram o McDonald's? Sim, copiam até hoje. Né? Você tem várias, inclusive empresas que até nos Estados Unidos, dentro do mercado americano, você vai saber mais que eu, tem muito mais fast food, o termo fast food, né? Sim. Nasceu disso, né? Então a indústria de fast food, até lá nos Estados Unidos, tem muito mais marcas copiando o modelo do McDonald's. Sim. Você sabia que antes de ser uma rede, o McDonald's era uma escola? Esse eu não sabia, não. É assim, eu descobri isso pesquisando a biografia do Burger King. Então, o Burger King, ele foi, assim, dois donos de restaurante estavam estudando o modelo de gestão do restaurante dos irmãos McDonald's, joia? E eles foram lá, fizeram um seminário do sistema rápido de produção de restaurante, um Fordismo extremamente bem aplicado a esse processo de produção de comida, e eles quiseram fazer uma modificação para preparar os não na chapa, mas no fogo. Aí eles acharam uma churrasqueira que tinha esse processo, eles meio que conseguiram o uso exclusivo dessa churrasqueira e se tornou um diferencial fazer um hambúrguer que era parecido, mas feito diretamente no fogo, entendeu? E eu acho maravilhoso essa briga que tem do Burger King com o McDonald's. Cara... Essa é a mesma briga que tem Pepsi e Coca-Cola, e eles se provocam, cara, eu acho pro marketing isso é sensacional, né? Assim, para você que é o cara direto do marketing, é uma festa. A gente adora. E qual que é o... Assim, se você for ver, o original, a pedra de toque é o McDonald's. Então, mas, enfim, tem essa briga. Então, o McDonald's, algo que é legal e que está no DNA dele, é que antes dele ser um negócio, um modelo de negócio, ele já era uma escola. E isso vem de encontro com algo que eu batalho muito, que é a questão de que o empreendedor tem que ter conhecimento. Entendeu? Hoje a gente tem todo um conjunto de problemas no crescimento de negócios, porque os donos de negócios, eles não têm uma responsabilidade social no sentido de oferecer conhecimento para a comunidade. Cara, eu vi um cara que foi no Shark Tank, e ele é do ramo de alimentício, e ele fala, por que você cobra barato? Ele fala, porque eu tenho uma missão social. Né? Então, é o que você falou, às vezes você adequar o preço com um processo, praticar um preço, mas pensando às vezes num educativo, num social, ou algo que realmente tem uma missão, né? Cara, eu vejo o seguinte, eu gosto de valor agregado. A gente já percebeu. Eu gosto de valor agregado. O que é valor agregado? Valor agregado é você entregar o máximo para o cliente.
Para você entregar o máximo para o cliente, você precisa cobrar proporcionalmente. Essa ideia de que você tem que cobrar barato para oferecer valor me incomoda. É uma troca Mas eu falei de proporcional. missão, né? Missão daí. Cara, Né? cobrar caro também é missão. Sim. Eu amo, assim, uma das minhas especialidades é ensinar dono de restaurante a vender caro. Aí, dono de restaurante. E assim, o dono de restaurante, inclusive, ele se incomoda quando eu falo isso. Porque ele não quer vender caro, ele quer agradar. Não tenho nada contra a missão dessa pessoa em questão. Mas o que eu vejo? Eu entrego muito mais valor quando eu cobro o suficiente do meu cliente para oferecer uma condição de trabalho digna, um treinamento, um desenvolvimento para as pessoas que trabalham, do que, de repente, entregando menos valor e cobrando menos. Entendeu? Então, o dono de negócio, ele já tem um valor social muito grande. Então, se você pega um restaurante que tem 10 sustentando 10 famílias. Então, isso, na minha visão, acho importante que há... Empreender, né? Empreender é um ato social. Total. Na minha visão, é o maior ato social. Mas é capitalista, mas ele tá, assim, numa missão. Eu tenho um amigo que ele já é bem sucedido, é de outro segmento, né? Ele tem, eu acho que em torno ali de 100 colaboradores. Uhum. Ele não consegue passar o negócio dele à frente porque ele tem essa missão e esse compromisso com esses 100 colaboradores. Sim. Ele tem um apego, né? Ele criou um apego. É uma família. No caso dele, tá? Não tô falando que é o caso de todo mundo. Tem muito grandes empresários aí, empresários que já estão bilionários, que falam, você cria empresa para vender. Sim. O Flávio Augusto fala isso, né? Fala muito. Você tem que criar sua empresa para vender. Isso já é numa realidade ali dos grandes, é um outro jogo. Mas falando aqui do nosso podcast, que até o que eu trago, né? Que são os empreendedores da vida real. Né? Ele ainda tá jogando um jogo que ele tem esse apego que você trouxe, né? Essas 10 famílias que ele cuida. Cara, é assim, o processo da venda do negócio, ou do crescimento do negócio, o negócio tem muitas formas de crescer, seja de maneira convencional, seja pensando em nova economia. É questão seguinte, você vai vender um negócio, eu tenho um amigo que ele é um investidor, hoje ele já é um investidor anjo, é um cara para quem eu trabalhei de forma direta e indireta. Ele é investidor anjo, ele foi abrir um restaurante. Aí ele me contratou para fazer esse processo, o processo de consultoria para o restaurante que ele estava abrindo. Levantar voo, para levantar voo. Tirar o avião do chão. E foi uma experiência muito legal para ele e para mim, que ele aprendeu com esse para ele. E ele tem um negócio de propósito. Ele se preocupa muito com essa questão do propósito. Então, inclusive ele estava fazendo o processo da venda da empresa dele e ele entendia que fazer o processo de venda era uma forma de ajudar os colaboradores a crescer. Que o que ele estava conseguindo gerar com a empresa era algo que estava aquém do que as pessoas mereciam. Entendeu? Então, quando eu criei a minha empresa, uma das coisas que eu fiz, eu não quis dar para a minha empresa de consultoria, apesar de até hoje, a minha empresa ainda ser eu presa, agora que eu estou começando a, por meio de sociedade, contratar a galera e tal, eu não quis dar o meu nome para a empresa. Porque eu pensava o seguinte, se algum dia eu vender, joia, é algo que vai além de mim. Então, eu penso assim, a empresa, ela precisa ser algo além de nós. Hoje existe a questão do dono do negócio também ser uma empresa, inclusive um ativo, uma empresa à parte, que é o creator. Joia, você é a cara da sua empresa e você bota a cara na sua empresa para você mostrar para as pessoas que você tem autoridade, tem conhecimento, que você vende comunicação e que você é um bom comunicador. Que é um dos negócios, né? Que é um dos negócios. Perfeito? Mas a questão do crescimento tem a ver com o que eu quero. Eu quero barquinho pequeno, que é mais fácil de afundar, ou eu quero, ainda que eu não seja o capitão, colocar a minha família, a minha equipe, numa lancha, num barco maior, que ele possa ir mais longe. Entendeu? Então, isso com os restaurantes também tem muito a ver. Um restaurante que cresce é um restaurante que, primeiro, ele dá lucro. Ele precisa dar lucro real, ele precisa garantir a vida do empreendedor. Nenhum CNPJ é mais importante que um CPF.
E nenhum CNPJ, ele justifica um AVC. Entendeu? Então, a pessoa, o ser humano, ele é sempre mais importante. O lucro, ele precisa existir, porque o lucro é a justiça, é o retorno sobre o investimento do trabalho e do esforço desse cara aqui. Entendeu? É muito legal ver como você é fiel ao nome da sua empresa, né? Sim. Toda a conversa aqui, tá sendo uma aula pra gente, e como você é fiel à narrativa do lucro, cara. Até nas perguntas mais difíceis que eu trouxe, você foi fiel no que você entrega. E, cara, eu admiro isso, eu acho isso muito legal. É assim, ó. Todo o processo de gestão financeira da restaurantes lucrativos, ela nasceu da minha dificuldade de lidar com dinheiro. Entendeu? Um pouco do que a gente traz para nossa empresa é um espelho da gente, né? E assim, é um espelho não das minhas melhores características, mas sim das minhas maiores dificuldades. Então, eu sempre fui relativamente bom em ganhar dinheiro, mas e sendo consultor, ajudando as pessoas a ganhar dinheiro, eu não necessariamente, aliás, eu mesmo não ganhava dinheiro. Então, quando eu percebi em mim essa dificuldade, eu fui estudar, eu fui aprender, tomei várias invertidas, joia, no sentido Quem de nunca? Quem nunca, joia. Então, uma coisa que eu trouxe para mim é que em casa de ferreiro, espeta de aço. Então, eu busco sempre dentro do possível, dentro da minha imperfeição, eu aplico tudo que eu ensino. Então, no meu caso específico, eu vou vender os meus serviços. Eu vou deixar claro para o meu cliente, cara, a gente aqui está numa parceria. Eu não quero um cliente ruim e você não quer um consultor ruim. Então, vamos estabelecer aqui um pacto de honra. Eu não quero ser um custo para você, eu quero ser um investimento. Eu tenho que me pagar, mas para isso você tem que fazer a sua parte. Até você aí, ó, que está contratando alguma coisa, a partir do momento que você qualquer coisa que você contratar e você não tiver retorno naquilo que você contratou, parabéns, você teve um custo. Né? Agora, você contratou a minha agência de marketing, os serviços do Jonathan na Restaurantes Lucrativos, e você viu o retorno, se a gente não mostrar para você esse retorno, você não fez um bom investimento. Cara, isso começa na base. Então, seja bem-vindo, sinta-se em casa, mas não esqueça que a casa é minha. Você está vindo aqui, você está comprando o serviço, você está me contratando. E você, para que eu continue desenvolvendo o meu trabalho, você precisa querer garantir que eu tenha lucro. Uma coisa que eu comecei a fazer depois que eu desenvolvi essa mentalidade financeira mais organizada e até olhando para o meu cliente, eu nunca peço desconto para nada. Se eu tenho grana para comprar, eu compro. Se eu não tenho grana para comprar, eu vou fazer ou eu vou esperar juntar o dinheiro. Então, o brasileiro ele tem uma falta de educação, e todo mundo que é dono de restaurante vai concordar, que é a questão do seguinte, eu preparo o negócio com extremo amor, eu coloco a minha alma, eu estudei 30 anos para fazer uma comida, entendeu? Aí a pessoa ela vai comer e ela pede um descontinho. Então eu tô olhando na cara do dono do restaurante, eu tô olhando na cara do dono do restaurante, tô falando para ele, ó, a tua comida não vale isso. Uma polêmica. Tem que pagar os 15%? 10. É 10? Tem que pagar? Aquele que vem destacado, cobramos taxa de serviço. Depende. Você quer ser atendido? Não, quero saber a sua opinião. Não, mas... Sem ser mureteiro, assim, ó, tem que pagar ou não? Não, porque não é obrigatório. Oi? Se não é obrigatório, eu tenho o poder de escolha. Você tem o poder de escolha. E aí, eu tenho que pagar os 10% ou não? Ó, o ponto em questão é o seguinte, joia? Eu tenho trabalhado nos Estados Unidos, eu não vou falar que os Estados Unidos em tudo é melhor que o Brasil, beleza? Nós somos o melhor país do mundo, nós temos a melhor gastronomia do mundo, nós temos os melhores restaurantes do mundo. Ok, ponto passivo. Mas tem uma coisa interessante da mentalidade do norte-americano a respeito de serviços. Perfeito? Então, você vai comer num restaurante dentro dos Estados Unidos, você tem uma escolha. Qual é a escolha que o cliente nos Estados Unidos tem? Ele pode ir até o balcão, fazer o próprio pedido, pegar a comida e se servir dentro do restaurante. Ou ele pode chamar o garçom.
Ok? Mas você não respondeu minha pergunta. Eu estou respondendo. Não, mas eu quero saber, tem que pagar ou não? Eu tenho uma resposta, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu quero ouvir a sua. Eu penso, daí o que acontece? Nesse caso dos Estados Unidos, se você levantar e pegar a sua comida, você se servir, você pode, em teoria, não pagar. Agora a questão é o seguinte, não existe almoço grátis. Você, enquanto cliente, e isso vale para todos os clientes, inclusive para nós, você paga por tudo que existe dentro do negócio. Se você quer ser bem atendido, se você quer comer comida boa, joia, se você quer receber de fato melhor, você precisa pagar o justo por aquilo. Então, o que eu falo com o meu cliente para ensinar ele a se valorizar é o seguinte: o seu cliente vai no mercado, ele sabe quanto custa a carne, ele sabe quanto custa todos os ingredientes. Então, por que eu vou num restaurante e quero comer abundantemente, com extrema qualidade, um negócio que eu vejo que se eu fosse no mercado eu não pagaria? Então, eu acho o seguinte, o que eu faço? Perfeito? Para eu não pagar os 10%, eu tenho que tomar um tapa na cara do garçom. Eu pago. Era esse o ponto que eu queria chegar. Né? Eu pago. E eu acho que os 10% ele tá no E, né, da experiência. Então, assim, cara, eu vou num restaurante que se vende como premium. Uhum. E aí eu tô me colocando no lugar da experiência. Você falou para eu não fazer isso, mas eu vou fazer. O dono de restaurante, a missão dele é entregar a experiência. Eu pago os 10%, se eu tiver o que ele prometeu, né? Como bom marqueteiro. Eu entrei no storytelling do restaurante. Aí eu chego lá e eu não recebo o storytelling do restaurante. E aí eu vou ser obrigado a dar aqueles 10% da experiência que não me foi entregue. Cara, o que eu penso... Então, assim, né? Beleza, eu pago os 10% se eu recebi aquilo que ele me prometeu. O dono de restaurante prometeu para mim que ia me entregar. Ó, eu sou mais maldoso que você. Eu sou bonzinho. Eu sou mais maldoso que você. Perfeito? Se eu vou no restaurante que não entrega aquilo que ele prometeu, joia, eu pago. Se apesar de a entrega não ter sido a melhor, bem, eu gratifico com uma caixinha, que eu fui garçom, eu sei o que é. Sim. Joia, eu sempre pergunto, os 10% vai para o garçom? É importante saber. Eu sempre pergunto. E daí, se eu não estive satisfeito, eu castigo o cliente, eu castigo a empresa com a pior coisa que pode acontecer. Não voltando mais. Com a minha ausência. Não indo mais. Então, o que eu vejo? Esse negócio de pagar ou não pagar 10%, já eu acho que tem a ver muito com você valorizar o serviço da pessoa. Então, eu olho pro garçom... Mas aí você dá o dinheiro pro garçom, você não precisa pagar no cartão ali, né? Cara, os 10% eles são... Eu sempre deixo ali aí não é os 10%, é a gorjeta, né? Aí falando do mercado online, Jonathan, você sabe que eu tenho uma agência de marketing digital, existe toda uma questão do mercado tradicional e o digital, né? E aí o restaurante ele também entra nesse embate, né? E aí a gente tem, por exemplo, ferramentas que levam os restaurantes para o mercado digital, né? Por exemplo, aí os aplicativos de pedir comida. O que você acha aí desses aplicativos? O restaurante ele tem que fazer parte desse ecossistema do digital, dos pedidos ali de venda por aplicativo? Como que você enxerga isso? Cara, eu tenho sérios problemas com essas grandes plataformas de venda, que a gente tem várias, né? A plataforma de venda, ela é muito boa para o cliente final, para o usuário. E ela é péssima para o dono de restaurante. Eu sou admirador do modelo de negócios, eu sou admirador da história, da tecnologia, da competência das pessoas envolvidas nisso. Mas eu acho, como observador direto do mercado, como cara que defende o dono do restaurante, eu vejo que em 90% das vezes as plataformas mais atrapalham do que ajudam o restaurante. Então você pega lá uma grande plataforma. Um dono de restaurante, para ele conseguir tirar livre 10, 20% de lucratividade, ele teve que cumprir todo um conjunto de obrigações, ele teve que fazer, assim, muita coisa. Então, se a plataforma, ela colocou o motoboy para você, ela vai levar, em média, 27% líquido seu, mais algumas taxas. Perfeito?
Eu acho complicado para o dono do restaurante que está crescendo ter muitos motoboys, porque é uma função que gera muito risco para o dono do restaurante. Mas eu observo o seguinte, existe uma modelagem de negócios hoje, um acontecimento social mercadológico, que são os feudos digitais. O que é um feudo digital? Então, você tinha antigamente um feudo, você tinha um rei, o rei te emprestava terra, ele ganhava dinheiro com a terra e alguma coisa sobrava para você. Ok? Não era uma parceria. Então, eu ficava constantemente dependente desse cara. Beleza? O que eu vejo das grandes corporações hoje, principalmente dos grandes aplicativos, é que é tudo para o aplicativo e o que sobra, quando sobra, para o dono do restaurante. Então, eu vejo o seguinte, a pessoa, eu tenho amigos consultores, grandes consultores, joia, que eles são especialistas na manutenção, no trabalho desse aplicativo. E é um negócio extremamente complexo para você organizar o aplicativo, o modelo de negócio, a apresentação e para a pessoa ter lucro. Então, o que eu vejo? O dono de negócio ele tem que estar ciente de que se ele não tiver o custo correto dele, se ele não tiver a gestão, se ele não conseguir ele atrair o cliente para ele basicamente está entregando a alma para o diabo. Por despreparo do dono de restaurante e por uma forma meio predatória que essas empresas trabalham com o dono de restaurante. Então, não é uma parceria de igual. Eu não estou trabalhando para fomentar você. Eu tenho o meu cliente, você serve meu cliente. E se você não faz as coisas exatamente como eu quero, se você não tem exclusividade comigo, você não brinca mais com o meu brinquedo. Você falou que a margem come muito da margem do dono do restaurante. Mas e aquele restaurante que pensa no volume, né? A gente sempre volta naquela questão do volume. Essa questão. Ele trabalha muito para ver pouco dinheiro. Exato. Mas é um dinheiro que está na mesa ali. Essa questão. Tem um dinheiro na mesa. Na Se eu vou pegar esse dinheiro ou não... Cara, não é questão de pegar. É questão que esse dinheiro não chega a estar na mesa. Se está falando de dinheiro na mesa, geralmente a gente usa analogia para uma quantidade de grana que você tem a possibilidade de ter acesso, por algum motivo você não pega. O problema é que o dinheiro não chega na mesa do empreendedor nesse caso. Ele não consegue agregar valor dentro de um volume e dentro de uma margem que fique dinheiro para ele. Então ele paga todo mundo, já quando consegue pagar, e o que acontece? A grande maioria das plataformas, elas funcionam como elemento de logística, elas funcionam como intermediário do cliente e funcionam como banco. Então, quando falta uma grana para você, de quem que você pega o dinheiro? É da plataforma. Aí, antigamente, isso aconteceu em vários lugares. Por exemplo, quando você tinha uma cultura extrativista, aqui no Brasil a gente teve com a borracha. Na época da borracha, na época da economia da borracha, então houve uma migração de pessoas para trabalhar dentro da borracha. Aí eu tinha o coroné. O coroné, o que ele fazia? Ele colocava as pessoas para trabalhar lá na floresta de látex dele e ele pagava uma quantidade X de dinheiro para a pessoa. Aí, o lugar onde a pessoa dormia, o lugar onde ela comia, a vendinha onde tinha os insumos, era tudo dele. É igual a Corrida do Ouro, né? Exatamente. Essa história também acontecia com a Corrida do Ouro. Aí o que acontecia? Se eu sou um cara um pouco mais organizado, um pouco mais sagaz, eu vou buscar outras formas de me virar e ganhar dinheiro. Se eu ficar totalmente ali vulnerável ao coroné, joia, eu vou perder dinheiro. Então hoje eu defendo que a modelagem de negócio do restaurante, ela precisa ser híbrida. É assim, eu preciso ter um nível de competência absurdo, uma capacidade tanto de gerar produtividade e eficiência, tanto de me distinguir em marca, para eu conseguir gerar uma margem que supere o que eu tenho que pagar para a plataforma e me faça ter lucro. Canais de aquisição, né? Você precisa ter canais de aquisição. Você tem que ter diversos canais de aquisição e ter uma coisa... A melhor estratégia, então, para o restaurante é investir no marketing digital. Cara,
Hoje em dia, eu diria investir no marketing. Por quê? Porque nós tivemos um boom de valorização do marketing digital. Eu já fui um entusiasta do marketing digital, beleza? Mas o que acontece? As grandes plataformas digitais também se tornaram feudos. Então, se eu não colocar uma quantidade absurda de grana no Meta, no... Acho que não. Cara... Eu, como especialista, eu fiz uma campanha para minha loja, não botei muito dinheiro, o retorno foi muito bom. É que a sua loja já é uma loja com um brand desenvolvido, né? Não, mas assim, a presença local ali, aí é estratégia. Aí é questão. Para você não gastar rios de dinheiro no mar, aí é aquele cara do marketing que não manja de restaurante, que ele não estudou você, dono de restaurante, e só falou assim, cara, põe aí um rio de dinheiro, e aí não teve retorno. Entendeu? Então, a gente volta para a estratégia. Aí entra uma questão de estratégia. Então, por exemplo, desde onde você escolheu, o tipo de empresa que você comprou, já existe todo um trabalho de branding. Mas, por exemplo, o seu cliente é seu cliente. A pessoa, ela vai e compra da sua esposa, Sim, compra aí tem de um estudo você. de CAC, tem um estudo Entendeu? todo do retorno, Então, o custo de aquisição do cliente, então, o que você falou ali atrás, né? Você falou sobre eu privilegio o restaurante por não voltar nele. Esse é o pior, é o CAC mais alto que você pode ter. e o que acontece? Daí tem a questão de ter a qualidade do produto, tem toda uma questão estratégica, mas, por exemplo, se eu estou preso, ou só a plataforma de vendas, ou se a minha divulgação ela é específica e única, só na grande mídia social, na grande provedor lá, então você está ferrado. Mas aí é o que eu falei um pouco atrás lá, né? Tudo que você põe dinheiro e não tem retorno, é custo. E geralmente... Então, se eu também coloco dinheiro no marketing digital, mas sem estratégia, Sim. é custo. Cara... Né? Então, é medição. Você tem que ter medição, você tem que medir. Você tem que experimentar, medir. É igual a quantidade de sal que eu coloco na comida. Sim. Às vezes, você vai experimentando, né? Quem não tem a experiência de cozinhar, vai colocando e mesmo quem tem. Medindo, né? Eu sou muito fã do Alex Atala. Foi o chefe que me fez querer ser cozinheiro. E esses dias ele estava num programa e ele falou, o defeito de vocês, cozinheiros, é não experimentar. Perfeito, é isso. Então, se você não está avaliando ali a situação todo o tempo, você não tem controle de qualidade, você não está vendo se o negócio está crescendo. Então, assim, só para finalizar a questão da pergunta que você me fez, eu vejo o seguinte, se você não tem diferentes canais de aquisição de clientes, se o seu único canal é um canal de uma outra pessoa... Você está entregando a chave da sua casa para a pessoa. Você é funcionário daquela empresa. E na minha visão isso é um erro. Então, se eu sou uma empresa que eu quero crescer, eu devo utilizar isso. Então, eu tenho esse canal aqui, o cliente sabe que se ele comprar por esse canal, tem o preço do meu produto, tem a minha margem, tem o custo do serviço que o canal usa. Pode ser até uma estratégia até para você estar presente ali num buscador. E daí, né? Assim, se o cliente... Mas você não pode depender toda a sua venda, toda a margem de venda do seu restaurante não pode estar no aplicativo. Ou em um aplicativo só, ou em uma única forma de venda. Entendeu? E hoje o que eu tenho visto, eu tenho uma bronca muito grande com a empresa do... Eu tenho uma bronca muito grande no meu negócio com a questão dos anúncios do Meta. Eu brinco com o meu sócio é especialista nessa parte de ads, de anúncios, né? Eu falo que justo na nossa vez de ficar rico, o Meta inventou de zoar com a nossa cara. Subiu todos os preços. Não é questão de subir preço. As grandes corporações, depois de muito tempo, mesmo as tecnológicas, quando elas são muito hegemônicas, elas se tornam uma repartição pública. Então, eu comecei no marketing digital, com conteúdo, com anúncio. Eu brinco com o meu sócio, né? Quando a gente começou era tudo mato, era tudo terra. Então, quando lançou o IGTV, que hoje já nem existe mais, foi quando eu comecei, tipo, a todo dia postar vídeo. E eu achava lindo que eu conseguia colocar vídeo e ter 500, 600 visualizações no orgânico. E o alcance era bom no nível que eu vendia no orgânico. Ok? Beleza, tempos passados. Mas hoje,
eu tenho a pessoa que é a audiência da grande plataforma e eu tenho o cliente da plataforma. Quem é o cliente? Sou eu que pago o anúncio. É o dono do restaurante, é você que promove. Agora, esses dias atrás, demorou uma semana para o meu sócio, que é um especialista, que tem credenciamento, conversar lá com o especialista da plataforma. Então, é tudo para eles, e assim, e não tem apoio, não funciona, e dá muito bug. Já quem trabalha especificamente com tráfego, que foi, por exemplo, o caso do meu sócio, essa mudança da implementação de IA na plataforma, ela zoou tudo a questão dos anúncios. Então, cobrava-se muito e para entregar um anúncio errado para um cliente errado. Entendeu? E eu observo isso também por meio das plataformas de intermediação de venda. Então, ela trata o colaborador, ela trata o cliente dela, que é o dono de restaurante, como se ele não tivesse muita importância. Consultor de donos de restaurante. Qual que é a estratégia mais assertiva para um restaurante que precisa aumentar as vendas? Ele está com problema de venda, não está entrando gente no restaurante. Ele tem o produto legal, está tudo validado. Você validou tudo. A disposição, onde ele está tudo certo. Só que ele tem um problema que o cliente não entra no restaurante. Ele tem R$1.000 para investir. Onde que ele tem que pôr esse dinheiro? A resposta mais direta seria em pesquisa. Entendeu? Como que ele gasta R$1.000 em pesquisa? Na verdade, hoje a gente tem muitas informações que tecnicamente não nos custam nada. Então ele reserva o dinheiro e ele vai olhar a estratégia. Ele vai olhar a estratégia. Tá. Entendeu? Essa é a solução do problema. A grande maioria das vezes que meu cliente não consegue vender, não é porque ele não tem um produto bom. Não é porque, às vezes, a rede social dele está ruim. É porque, em primeiro aspecto, ele não sabe para quem ele quer vender e ele não sabe o que a pessoa quer comprar. Aí sim. Aí entendeu? Você respondeu. Aí, qual que é o ponto em questão? Para cada tipo de restaurante, eu tenho que tomar uma decisão. Quem é a pessoa para quem eu quero vender? Eu tenho que ir lá e perguntar para ela, o que você quer comprar? Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar você para ser meu sócio no negócio, ok? E você vai dizer para mim se você investe ou não, beleza? Vou dizer para você, isso é uma verdade absoluta, jiló é a melhor coisa do mundo. Perfeito? Eu desenvolvi a alta gastronomia do jiló. E eu vou fazer um restaurante onde tudo que tem no cardápio é de jiló. Então, eu tenho vinho de jiló, eu tenho suco de jiló. Jiló é a melhor coisa do mundo, a gente vai fazer o restaurante, vai ficar rico. Você topa abrir um restaurante comigo? Não. Por quê, cara? É o melhor, vai ser incrível, inovador. Você conhece algum restaurante que só venda jiló? Não. Então, é uma inovação. Então, por que você não aceitaria ser meu sócio no restaurante de jiló? Porque eu não gosto de jiló. Quantas pessoas você conhece que gostam de jiló? Acho que só minha mãe. E olha lá. Minha avó gostava de jiló. E ela come jiló todo dia? Ou seja, ser inovador, ter uma ideia disruptiva não quer dizer sucesso. Não. Se você não está entregando o que o seu cliente quer, entendeu? Então vamos pensar o seguinte, eu vou chegar para você e vou dar de presente para você uma bolsa da Louis Vuitton. Ok? Você vai ficar feliz? Mas, cara, é uma bolsa cara. Eu vou vender. Talvez só pela grana. E se eu chegar para sua esposa e entregar para ela uma bolsa da Louis Vuitton? Aí ela vai gostar. Beleza. Então, inclusive no seu caso específico, se eu chegar para você e te der uma Ferrari, ou se eu der para você um Fuscão recondicionado, qual dos dois você quer? A Ferrari. Beleza. Porque eu vou vender e comprar o Fusca. É essa a questão. Então, se você não conhece quem é o seu cliente, a forma de comunicação, ela é indiferente. Então, qual que é o ponto em questão? E não é só o canal que você usa, é como você faz. Eu lembrei do filme Os Estagiários. Sim. Que ele visita um estabelecimento que é uma pizzaria. E ele fala do tomate e tal. E ele fala do Google Meu Negócio ali, do localizador. E é um restaurante muito tradicional, né? Então aquele exemplo lá de restaurante ficou na minha memória, né? Eu vou dar um exemplo para você. Nós que somos homens de marketing, Joel,
nós não podemos ser preconceituosos com forma de divulgação. Então, a gente precisa usar de estratégia. Nós aprendemos na escola que você fazer panfletagem é uma forma simples de se comunicar. E que o panfleto, às vezes, ele vai desvalorizar o cliente. Ok? Beleza. Eu tenho um cliente que é um restaurante 5 estrelas numa cidadezinha turística. E eles têm um festival onde tem muita gente nesse lugar. E esse restaurante, ele é um empório e um restaurante maravilhoso, 5 estrelas, uma das melhores comidas que eu comi trabalhando. Já. O serviço era incrível, eles pagaram para eu viajar até lá, e a melhor parte do trampo é que eu era pago para comer no restaurante. Aí o que acontece? Passava muita gente em frente ao restaurante e às vezes a pessoa ela se intimidava. E numa estratégia de panfletagem, eu consegui reverter isso. Mas, Jonas, como você usou uma panfletagem para divulgar um restaurante 5 estrelas? Então, primeiro, reciprocidade, joia, e encantamento. Eu pedi para imprimir um card. Aí, nesse card, a gente escrevia "Seja bem-vindo". Beleza? E tinha lá o número do restaurante para reserva. E grampeamos no card uma bolachinha, um petit fourzinho. Então eu chegava para a pessoa e falava assim: "Seja bem-vindo à nossa cidade". Colocava lá os garçons à frente da cidade. Joia? "Ah, muito obrigado. De onde que é isso?" Eu falei: "Aqui do nosso restaurante, que é um lugar muito bom. Você quer entrar para conhecer?" Eu não oferecia nada. Eu não estava tentando atrair as pessoas para dentro do restaurante. Eu estava oferecendo um produto bom. E estava fazendo uma cortesia real. Então, a pessoa recebia aquilo, ela ficava curiosa, perfeito? Ela se sentia grata, e outra, era uma surpresa no sentido que estava todo mundo dando panfleto, e entra. Não, você quer entrar? Você vai entrar porque o nosso restaurante é bom. Você vai entrar porque tudo que a gente produz aqui é incrível. E você vai poder saber disso antes mesmo de entrar. E se você não entrar, você vai experimentar e você vai saber que é. Uhum. E aí tem a contrapartida. Qual o impacto de uma avaliação ruim, por exemplo, dentro do Google? Eu tenho um restaurante, eu tenho lá no Google Maps para ser localizado, a pessoa vai procurar um restaurante, foi até feito um estudo social sobre isso, mas eu quero ouvir de você. Qual o impacto negativo ou positivo quando as pessoas dão as suas opiniões dentro, por exemplo, de uma plataforma como o Google? No começo do processo da internet, joia, nessa digitalização do comércio, todos os ramos, eles tinham muito medo do cancelamento. Perfeito? Então, a avaliação negativa, ela vai ser extremamente mal vista se eu tiver muitas avaliações negativas e se elas forem reais. Ok? Então, o que acontece muito dentro de restaurante? O dono de restaurante ele vai criar toda uma estrutura para lidar com reclamações ocasionais e que muitas vezes não são reais. Então, o feedback do cliente é uma ferramenta de melhoria. Ok? Então, na minha opinião, o elogio ele é infinitamente mais importante, inclusive para a gestão, do que a crítica. A crítica ela é pontual no sentido de mostrar onde nós temos que consertar. O elogio deixa claro o que é a identidade do meu negócio e aonde eu devo evoluir. O que acontece muito é que o dono do restaurante, por querer preservar o próprio ego, ele liga muito mais para a crítica do que para o elogio. Então, a pessoa que te xinga na rua é mais importante que o parente que está todo dia na tua casa. Entendi. Entendeu? E é uma representação. Então, inclusive aconteceu isso ontem. Eu estava fazendo uma avaliação para um cliente, um prospectivo cliente,
E assim, o cara estava muito triste, porque ele sofreu um roubo dentro do negócio, era uma pessoa que ele confiava. Então ele estava avaliando o restaurante dele de uma forma extremamente negativa. Então na cabeça dele, tudo no restaurante estava ruim. Porque ele tava com a dor. Porque ele estava ali preocupado com a dor, e é normal. E assim, eu até falei para ele, eu entendo o que você está sentindo, joia? E ele falou, não, porque a gente precisa mudar tudo, a gente precisa resolver tudo. Eu falei, ó, vamos dar uma olhada aqui nas suas avaliações do Google. Ele tinha lá uma nota de 4,5, ou seja, é uma avaliação positiva, boa. Ok, é. Joia? A grande maioria das pessoas que estava elogiando eram pessoas que voltavam, e eu falei assim, a última avaliação, eu falei, ó, aqui tem bastante, de todas as avaliações, a grande maioria das avaliações são positivas. Então, assim, o cliente, de forma espontânea, porque ele não tinha nenhuma campanha para pedir para a pessoa fazer a avaliação. Aí a grande maioria das pessoas, de forma espontânea, estava dizendo que gostava dele, que o produto era bom. Sem ele perguntar. Sem ele perguntar. E ele achando que estava tudo ruim, que estava tudo errado, que ele tinha que trocar o nome do lugar. Aí tinha acontecido há 1 hora antes, uma pessoa ter colocado lá 5 estrelas e falado, o atendimento é muito bom, a comida é muito boa. Eu ganhei o dia. Porque quando ele olhou esse elogio recente, o olho dele brilhou. Ele acreditou no negócio dele. Ele acreditou. Eu falei, olha, eu não estou aqui para ficar apontando erro do seu negócio. Eu não estou aqui para depreciar você e depreciar o seu negócio. E você precisa ter informação, você precisa ter esse conhecimento dos indicadores do seu negócio, inclusive para você saber que seu negócio está melhor do que você acha. Respondendo a sua questão a respeito das avaliações, tem uma coisa que eu acho interessante, que o Alex Atala fala, eu sou muito fã dele, e ele fala que a melhor e mais importante rede social é uma mesa cheia de amigos. A Heineken fez uma campanha disso. Isso é muito legal. É a rede social mais antiga, eles falam. A mais antiga, mais importante, mais relevante. Então, eu acho importante que a opinião digital, ela seja avaliada, ela seja considerada. Mas eu acho que mais importante que tudo é que o dono do negócio, ele tenha uma real conexão com o cliente, com a pessoa por trás do negócio. Então, o que eu observei muitas vezes é um dono de negócio criar todo um conjunto de regras, querer mudar muita coisa, porque uma pessoa ali reclamou. E quando você vai fuçar a reclamação, você vê que às vezes é um outro concorrente chato que veio. Então eu estou esquecendo as 99,9 pessoas que me amam, joia, para dar atenção para um terrorista. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Então, em gestão, a gente chama de gerir por exceção. Entendeu? Eu tenho a regra e eu tenho a exceção. Vai acontecer de, em todos os casos, eu não conseguir agradar as pessoas. E teve inclusive, um exemplo interessante, teve agora uma trend, que, inclusive sua, Joia, você fez, a sua ficou muito legal, que quando você achar que não consegue agradar as pessoas, Joia, quando você achar que as pessoas não podem ser mais críticas, vai observe as opiniões da pessoa no Google das pirâmides. O cara ele vai até as pirâmides e reclama que tem muita areia. Não gostei do tamanho. Eu não gostei do tamanho, achei que seria maior. Então, a métrica mais importante para um dono de negócio, antes mesmo até da satisfação do cliente, é o lucro. Então, se o negócio está sendo lucrativo, você tem recursos, primeiro, para estar bem, você tem recursos para cuidar da sua equipe, da sua estrutura e para você entregar o melhor do cliente. Perfeito. Então, o dono de negócio que está mais preocupado com a opinião dos outros a respeito do próprio negócio do que com a lucratividade, ele não precisa do negócio, ele precisa de terapia. O maior elogio é o dinheiro no bolso. Entendeu? É o que ele está ganhando. É o que ele está ganhando. Aí, a partir disso, se ele estiver fazendo tudo certo, vai transbordar. Entendeu? Mas se ele está muito mais preocupado com a opinião dos outros a respeito dele do que para o seu negócio estar indo bem, estar organizado, então ele não precisa do negócio, ele precisa fazer terapia. Acabou. Perfeito.
Jonathan, a gente está num bate-papo tão legal aqui, né? Tão complexo. Você sempre traz raciocínios profundos, eu acho muito legal isso. Obrigado por prestigiar, né? Para mim, o maior elogio é você estar aqui. É uma honra. Então, eu estou muito feliz, fiquei muito feliz de você ter aceito o convite. E eu queria que eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma mensagem final, né? Então, que mensagem final você gostaria de deixar para esse dono de restaurante que nos assistiu, que ficou com a gente até aqui, e aquele insight, aquele tempero especial que você gostaria de deixar para ele? Olha, falando aqui com meu amigo dono de restaurante, eu vou falar algo que eu falo para todos os meus clientes, joia? Então, você, meu amigo dono de restaurante, se hoje você está operando no restaurante, se está difícil, se está sacrificante, joia? Se você está tendo que deixar a sua vida de lado para privilegiar o negócio, se você está sacrificando a sua família e se mesmo trabalhando muito, você ainda assim não consegue ter lucro, está errado. Então, o negócio, ele tem que ser uma fonte de prosperidade para você e para as pessoas à sua volta. Então, o primeiro indício de que o negócio ele não está indo bem é que ele se torna mais importante do que você, que foi quem criou esse negócio. Então, priorize você, cresça você enquanto profissional, já enquanto pessoa, e o seu negócio ele vai refletir quem você é, entendeu? Então, a ideia é que o restaurante seja lucrativo, mas com o objetivo de que você seja uma pessoa melhor, que você possa aproveitar melhor a sua vida, as coisas importantes da vida, a partir desse trabalho, inclusive que é um trabalho social que você desenvolve. Perfeito. Obrigado, Jonathan, mais uma vez, por participar. É uma honra, muito obrigado por chamar. E para a gente finalizar, eu tenho que lembrar dos nossos apoiadores, né? Ótimo. Isso aqui só acontece, essa estrutura, né? Esse formato, porque nós temos 2 grandes apoiadores. Um deles é a Solwork, então a gente vai deixar na descrição aqui o link para você reservar esse espaço. Então, profissionais da saúde, né? Que tem aqui várias salas específicas para atendimento para profissionais da saúde, e também, se você tem aí qualquer tipo de atendimento, ou você precisa fazer uma reunião, você pode estar usando também esse local. Tem um espaço para treinamentos também, então ali consultores que querem trazer ali pequenos grupos para treinamento, tem toda uma infraestrutura para atendê-los. Muito bonito o espaço aqui. Legal. E também a gente tem a Guia-se, que é a agência de marketing digital, que tem toda essa estrutura pensada para promover empreendedores. Sim. Então, a ideia principal o próprio formato e o programa foi construído para trazer empresários, empreendedores, para falar dos seus negócios. Esse formato é para contar história, né? E conectar com as pessoas que estão ali do outro lado, que também passam por esses desafios, né? A gente fala que são os empreendedores da vida real. Sim. Né? Então, obrigado, Guia-se, também por oferecer ali toda a infraestrutura e fazer acontecer esse programa. Jonathan, obrigado mais uma vez e a gente encerra por aqui. Valeu, brother. Obrigado, Jonathan.